Capítulo 12. Descomprometer-se. Ganhe muito tempo reduzindo prejuízos. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. Josh Billings. O jato Concorde foi uma realização impressionante da engenharia aeronáutica. A bordo desse avião de passageiros, era possível voar de Londres a Nova York em apenas 2 horas, 52 minutos e 59 segundos. É menos da metade do tempo de aviões tradicionais, o que fez do Concorde o avião de passageiros mais veloz do mundo. Infelizmente, também foi um extraordinário fracasso financeiro. É claro que muitos produtos, ideias e inovações ótimos também o são. Mas o que o tornou diferente foi ter dado prejuízo durante mais de 4 décadas. E toda vez que fugia do orçamento, os governos francês e britânico despejavam mais e mais dinheiro no projeto. Fizeram isso mesmo sabendo que a probabilidade de recuperar o investimento constante, sem falar das despesas originais, era minúscula. Com o número limitado de poltronas, as poucas encomendas e o custo elevado de produção da aeronave, era óbvio que, mesmo com estimativas exageradas, o projeto nunca seria lucrativo. Na verdade, ao serem liberados depois de 30 anos, os documentos do governo britânico revelaram que os ministros da época sabiam que o investimento não se sustentava em bases econômicas normais. Por que autoridades inteligentes e capazes continuaram a investir numa proposta claramente fracassada durante tanto tempo? Uma das razões é um fenômeno psicológico muito comum chamado influência dos custos perdidos. A influência dos custos perdidos é a tendência de continuar investindo tempo, dinheiro e energia numa proposta que sabemos ser mal sucedida, só porque já gastamos um valor impossível de ser ressarcido. Isso pode facilmente se transformar em um círculo vicioso. Quanto mais investimos, mais decididos ficamos a ver se dá certo e se o investimento rende. Quanto mais investimos em algo, mais difícil é deixá-lo para lá. Os custos perdidos de desenvolver e construir o Concorde ficaram por volta de US$ 1 bilhão. Mas, quanto mais dinheiro os governos britânico e francês despejavam no projeto, mais difícil ficava se afastar e desistir. Os indivíduos são igualmente vulneráveis a essa influência. Ela explica o fato de continuarmos a assistir a um filme horroroso só porque já pagamos pelo ingresso. Por que continuamos a pôr dinheiro na reforma de uma casa que parece nunca terminar? Por que continuamos a esperar o ônibus ou o metrô que nunca vem, em vez de pegar um táxi? E por que investimos em relacionamentos fracassados, mesmo quando nosso esforço só piora a situação? O não essencialista não consegue se libertar dessas armadilhas. O essencialista tem a coragem e a confiança necessárias para admitir seus erros e se descomprometer, sejam quais forem os custos perdidos. Não essencialista. Pergunta: por que parar agora que já investi tanto nesse projeto? Pensa: se continuar tentando, farei isso dar certo. Detesta admitir erros. Essencialista. Pergunta: se eu já não tivesse investido nesse projeto, quanto investiria nele hoje? Pensa: o que eu poderia fazer com o tempo ou o dinheiro se pulasse fora agora? Fica satisfeito em reduzir as perdas. A influência dos custos perdidos, embora bastante comum, não é a única armadilha não essencialista que demanda cautela. A seguir, conheça várias outras armadilhas e também algumas dicas para escapar delas com tato e o mínimo de perdas. Evite armadilhas de comprometimento. Cuidado com o efeito dotação. A sensação de posse é poderosa. Como dizem por aí, ninguém lava carro alugado. Isso se deve ao chamado efeito dotação. A tendência de subestimar o que não é nosso e supervalorizar o que já possuímos. Num estudo para demonstrar a força do efeito dotação, Daniel Kahneman, pesquisador e vencedor do Prêmio Nobel, e alguns colegas deram canecas de café aleatoriamente a apenas metade dos participantes da pesquisa. Perguntaram ao primeiro grupo por quanto venderiam a caneca, e ao segundo quanto pagariam por ela. Acontece que os participantes que possuíam canecas
se recusaram a vendê-las por menos de $5,25. E os do outro grupo se dispuseram a pagar apenas $2,25 a $2,75. Em outras palavras, o mero fato da posse levou os donos das canecas a lhes atribuir um valor mais alto e os deixou menos dispostos a se separar delas. Tenho certeza de que você consegue se lembrar de alguns itens que parecem mais valiosos no instante em que você pensa em dá-los a alguém. Pense num livro na estante que você não lê há anos, num eletrodoméstico ainda dentro da caixa, ou na blusa de tricô que ganhou da avó e nunca usou. Sejam ou não úteis, ou prazerosos, subconscientemente, o fato de serem seus faz com que você lhes atribua um valor maior do que se não lhe pertencessem. Infelizmente, também temos essa tendência no caso de atividades não essenciais. O projeto que não chega a lugar nenhum no trabalho parece muito mais importante quando somos o líder da equipe responsável. Fica mais complicado se livrar do compromisso de ser voluntário na venda de bolos para a caridade quando nós é que tivemos a ideia. Quando nos achamos donos de uma atividade, sentimos mais dificuldade para nos descomprometer. Ainda assim, eis uma dica útil. Finja que ainda não é o dono. Tom Stafford descreve um antídoto simples para o efeito dotação. Em vez de perguntar, que valor dou a esse item? Deveríamos indagar. Se eu não possuísse este item, quanto pagaria por ele? Podemos fazer o mesmo com oportunidades e compromissos. Não se pergunte, como me sentiria se perdesse essa oportunidade? Mas, se eu não tivesse essa oportunidade, o que estaria disposto a sacrificar para obtê-la? Do mesmo modo, podemos perguntar, se já não estivesse envolvido nesse projeto, quanto me esforçaria para entrar nele? Supere o medo do desperdício. Hal Arks, professor de psicologia da Universidade Estadual de Ohio, que estuda juízos de valor na tomada de decisões, estava curioso com um enigma. Por que os adultos são muito mais vulneráveis à influência dos custos perdidos que as crianças? Ele acredita que a resposta é uma vida inteira de exposição à regra de evitar o desperdício, de modo que, quando adultos, já estamos condicionados a não parecer esbanjadores nem para nós mesmos. Abandonar um projeto em que se investiu tanto dá a impressão de que foi tudo em vão. E aprendemos desde cedo a evitar desperdícios, disse Arks. Para ilustrar seu argumento, ele expôs a seguinte situação a um grupo de participantes. Suponha que você pagou $100 por um pacote para passar um fim de semana esquiando em Michigan. Várias semanas depois, você compra um pacote de fim de semana de esqui em Wisconsin por $50. Acha que gostará mais de ir a Wisconsin do que a Michigan. Ao guardar a passagem recém-comprada para Wisconsin, você percebe que as duas viagens estão marcadas para o mesmo fim de semana. É tarde demais para vender ou devolver as passagens. É preciso escolher qual usar. Quando perguntaram aos participantes que viagem você fará, mais da metade disse que optaria pela mais cara, mesmo que achasse menos interessante. O raciocínio torto foi o seguinte: usar a passagem mais barata seria desperdiçar mais dinheiro do que usar a passagem mais cara. É natural não querer jogar fora o que se desperdiçou realizando uma escolha ruim. Mas se não o fizermos, nos condenaremos a desperdiçar ainda mais. Admita o fracasso para começar a ter sucesso. Lembro-me de um amigo que nunca parava para perguntar o caminho a alguém, porque jamais admitia que se perdera. Assim, desperdiçávamos tempo e energia, dando voltas sem chegar a lugar nenhum. O cúmulo da atividade não essencial. Só quando admitimos que foi um equívoco nos comprometer com alguma coisa, podemos deixar esse erro no passado. Por outro lado, se continuarmos negando o equívoco, ficaremos rodando em círculos à toa. Não deveria ser vergonhoso admitir que falhamos. Afinal de contas, no fundo estamos reconhecendo que agora somos mais sábios do que antes. Pare de tentar forçar o encaixe. No filme Tootsie, Dustin Hoffman representa um ator com dificuldades para arranjar trabalho. O filme começa com uma série de testes fracassados. Em um deles, lhe dizem: precisamos de alguém mais velho. No outro, procuramos alguém mais novo. O terceiro se passa mais ou menos assim. Você não tem a altura que queremos, dizem-lhe. Ele responde: posso ficar mais alto.
Não, precisamos de alguém mais baixo, rebate o diretor. Desesperado para conseguir o papel, o personagem de Hoffman explica. Não preciso parecer tão alto. Veja, estou usando salto. Posso ser mais baixo. Sei. Mas procuramos alguém diferente. Ainda persistente, o candidato a ator continua. Posso ser diferente. Muitas vezes agimos justamente como o personagem de Dustin Hoffman, fazendo muito esforço para ser o que não somos. No filme, ele chega ao cúmulo de se passar por uma mulher para conseguir o papel em uma novela. Quer na vida pessoal, quer na profissional, é tentador forçar algo que simplesmente não se encaixa. A solução? Busque uma segunda opinião neutra. Quando ficamos emocionalmente muito envolvidos e tentamos forçar algo que não encaixa direito, é bom buscar uma segunda opinião. Uma pessoa que não esteja emocionalmente envolvida na situação, nem seja afetada por nossa escolha, pode nos dar permissão para parar de insistir numa coisa que claramente não está dando certo. Certa vez, desperdicei meses de trabalho tentando empurrar um projeto que simplesmente não funcionava. Quanto mais eu me empenhava, pior ficava a situação. Mas minha reação irracional foi investir ainda mais. Eu pensava, posso fazer isso dar certo. Não queria aceitar que estava jogando meus esforços no lixo. Finalmente, contei minha frustração a um amigo que tinha a vantagem de estar emocionalmente afastado do projeto e não estar sobrecarregado com os custos perdidos, capaz de avaliar minhas decisões à distância. Depois de me escutar, ele disse: "Você não está casado com isso." E com essas simples palavras, fui libertado para deixar de investir em algo não essencial. Tenha consciência da influência do status quo. A tendência de continuar fazendo uma coisa só, porque sempre a fizemos, pode ser chamada de influência do status quo. Uma vez trabalhei numa empresa que usava um sistema de avaliação de funcionários que me parecia tão desatualizado que fiquei curioso para saber há quanto tempo era utilizado. Quando procurei seu criador na empresa, descobri que ninguém, nem mesmo a diretora de recursos humanos, no cargo havia muito tempo, sabia quem era. O mais surpreendente foi que, nos 10 anos que ela passara na empresa, ninguém sequer questionara o sistema. Era muito mais fácil aceitá-lo às cegas e não se dar ao trabalho de questionar compromissos já estabelecidos. Peguei emprestado do mundo da contabilidade um tratamento para a influência do status quo. Aplique o orçamento base zero. Ao calcular um orçamento, os contadores costumam usar os dados do ano anterior como base da projeção para o ano seguinte. Mas no orçamento base zero, eles partem do nada. Em outras palavras, cada item do orçamento proposto deve ser justificado desde o princípio. Embora exija mais esforço, esse método tem muitas vantagens. Distribui os recursos com eficiência, com base na necessidade e não no histórico. Identifica exigências orçamentárias exageradas, chama a atenção para operações obsoletas e estimula todos a serem mais claros em seus propósitos e ao explicar como as despesas se adequam aos projetos. É possível aplicar o orçamento base zero às nossas atividades. Em vez de alocar o tempo com base em compromissos existentes, suponha que não haja compromisso nenhum. Todos os anteriores sumiram. Então comece do nada, perguntando qual deles você acrescentaria hoje. É possível fazer isso com tudo, das obrigações financeiras aos projetos a que você se dedica e até aos relacionamentos que mantém. Qualquer uso de tempo, energia ou recursos precisará ser justificado outra vez. Se não se encaixa mais, elimine-o. Pare de assumir compromissos à toa. Os dias de certas pessoas são notados de pequenos compromissos que elas assumiram sem querer em comentários casuais ou conversas fiadas. Você sabe do que eu estou falando. Ficou batendo papo com a vizinha sobre o trabalho dela em alguma ONG, com uma colega sobre a nova iniciativa que ela está encabeçando, com um amigo sobre o novo restaurante que ele quer conhecer, e antes que percebesse, você se comprometeu. A partir de agora, faça uma pausa antes de falar. Parece óbvio, mas esperar 5 segundos antes de oferecer seus serviços
pode reduzir muito a possibilidade de assumir compromissos dos quais se arrependerá. Antes que as palavras "que legal", "eu adoraria" saiam voando da sua boca, pergunte-se: isso é essencial? Se já assumiu sem querer algum compromisso do qual se arrepende, arranje um jeito educado de cair fora. Peça desculpas e diga à pessoa que, quando se comprometeu, você não tinha percebido direito tudo o que aquilo envolvia. Supere o medo de perder oportunidades. Neste capítulo, vimos indícios de que a maioria de nós é naturalmente muito avessa a prejuízos. Como consequência, um dos obstáculos para abandonarmos o caminho não essencial é o medo de perder grandes oportunidades. Para combater esse medo, use o piloto invertido. Uma das ideias que ficaram populares nos círculos administrativos dos últimos anos é o protótipo. A construção de um protótipo, ou modelo em grande escala, permite que as empresas testem uma ideia ou um produto sem um investimento maciço. Essa mesma ideia pode ser usada ao contrário para eliminar elementos não essenciais de um modo relativamente sem riscos, usando o reverse pilot, o piloto invertido, segundo Daniel Shapiro, diretor do LinkedIn. Usar o piloto invertido significa verificar se remover uma atividade ou iniciativa terá alguma consequência negativa. Por exemplo, quando assumiu um novo cargo importante na empresa, um executivo com quem trabalho herdou um processo que o antecessor se esforçara muito para implementar. Um imenso relatório, altamente visual, sobre uma grande variedade de assuntos, atualizado toda semana para os outros executivos. Aquilo consumia uma energia enorme da equipe, e ele achou que talvez não acrescentasse muito valor à organização. Então, para comprovar a hipótese, adotou o piloto invertido. Simplesmente parou de distribuir o relatório e esperou para ver qual seria a reação. Acabou descobrindo que ninguém parecia sentir falta. Depois de várias semanas, nenhum colega sequer mencionara o tal relatório. Assim, concluiu que aquilo não era essencial para a empresa e podia ser eliminado. Um piloto invertido semelhante pode ser adotado na vida social. Existem compromissos assumidos com colegas, amigos e até familiares que você sempre achou que fariam grande diferença para eles, mas que podem ser excluídos sem sofrimento? Em silêncio, elimine essa atividade ou, pelo menos, execute-a menos durante alguns dias ou semanas, e você será capaz de avaliar se ela realmente faz diferença ou se ninguém se importa. Mesmo com essas técnicas, é verdade que se descomprometer é mais difícil do que simplesmente não se comprometer, lá no princípio. Dizer não a alguém com quem já nos comprometemos gera uma sensação de culpa. E sejamos francos, ninguém gosta de não cumprir com a palavra. Mas aprender a fazer isso de modo a conquistar respeito pela coragem, pelo foco e pela disciplina é fundamental para alguém se tornar essencialista.